Estamos de volta! E vamos falar, claro, dos nossos amiguinhos. Os nossos amiguinhos eles já fazem parte da nossa casa, já fazem parte da nossa vida. Eles já são, alguns são mais humanizados do que nós. Aliás, uma grande maioria, porque por mais que eles não se expressem com palavras, eles se expressam com gestos, com carinho, com afeição. São nossos amigos pets, são nossos amigos cães, gatos, passarinhos, araras, sapos, ratos, hamster, galinhas, enfim, tudo que você for seu bicho de estimação, todo for o seu animalzinho, o seu parceirinho, nós vamos tratar de todos, lógico, cada um no seu tempo. Hoje vamos saber um pouco mais da criativa com a doutora Lígia. Tudo bem, querida? Tudo bem. Antes da gente falar um pouquinho do nosso assunto de hoje, quero que você me fale da criativa. Lá, nós temos lá um amplo consultório, nós operamos, temos remédios. Como é que funciona lá o setor da criativa, consultórios e tratamentos de animais? Lá é um lugar bem completo, né? Para quem procura... Tudo tem lá, né? Até uma arara tem lá, não é? Tem, a Sarita. Eu vou lá conversar com ela às Nossa vezes. mascote. Então, lá tem tudo que você procura, né? Para quem precisa cuidar do cãozinho, do gato, do cavalo, do boi. Então, a gente tem a farmácia veterinária, né? Tanto de pequenos quanto para grandes animais. A gente tem o banho e tosa, para quem precisa dar aí um banho, uma tosa, aquela caprichada no cãozinho, né? E tem a parte da clínica. Lá na clínica a gente atende, faz vacina, consulta, cirurgias, né? Deixa internado, às vezes precisa. Às vezes precisa, né? Porque às vezes precisa fazer uma cirurgiazinha, tem que deixar internada. A gente fica com tanta pena, né, deles ficarem lá, mas é que a gente fica assim pensando. A gente fica com pena, daí a gente diz assim, mas eles vão ficar na gaiola. Mas é que nem a gente não guarda do hospital, não é? Não, e para você ver como eles ajudam, eles ficam bem quietinhos. Muita gente pergunta, mas ele não vai tirar o soro, não vai fazer bagunça. Mas parece que quando eles estão precisando, eles colaboram. Ficam bem quietinhos. Só que se eles estivessem na casa da gente, eles não ficam quietinhos. Porque eles querem pular no sofá, eles querem colo, eles vêm atrás... Eles sabem aonde pode ganhar um mimo, né? E é tão engraçado, né? Como é engraçado, quando eles estão com uma dorzinha, eles vêm procurar você, né? Da família, eles procuram um sempre, né? O cão, ele antigamente, ele vivia em matilha. Mas essa matilha sempre tinha um líder. Então, os cães viviam agrupados, mas tinha um líder. E, instintivamente, o cão ainda procura um líder. Então, sempre tem um da casa que ele é mais achegado, que ele é mais apegado. E esse um, ele busca mais, ele fica mais próximo. Ele, por mais que ele brinque com todos, mas quando ele tem uma dorzinha, ele vai buscar aquele. Exatamente. Tem a Pinter lá de casa, que é a da Luana e tudo, mas quando ela tem alguma dorzinha, ela corre no meu quarto e fica lá comigo, não vai buscar ela. Vai buscar... Eles não falam, então a gente tem que ficar atento a qualquer sinal. Né, e por falar em sinal, Lígia, agora nós estamos mudando, como nós humanos também temos algumas doenças são típicas de inverno, outras típicas de verão. Os cães também, os gatos também têm doenças típicas de inverno? Tem. O que seria? Tem principalmente a gripe, né? Ai, a gripe é um horror, né? A gripe canina é a campeã de atendimento nessa época, principalmente na troca, né, de temperatura. Os animais, eles sofrem bastante. E dá um desespero, parece que eles estão com um osso enroscado na garganta. Exatamente, todo mundo queixa disso. Parece que ele está engasgado. É o sinal típico. É assustador. Você sabe que eu nunca tinha visto assim. Mas uma vez, eu tinha uma pastor belga lá na chácara e uma noite ela começou, assim, de madrugada, com aquele... Nossa, eu acordei, fui desesperado e fui ver. E no outro dia ela ficou assim, de manhã acalmou um pouco. Quando eu voltei, ela estava daquele jeito. E eu dizia pro caseiro, mas será que ela comeu o osso? E ele, não. Porque eu nunca tinha visto esse sintoma. É bem Aí clássico. Eu levei ela no veterinário e falei, é gripe. Aí ele deu um xarope e já... A gente, na consulta, a gente associa alguns outros sinais, né? Então, geralmente tem aumento da temperatura. Aí, a hora que a gente ausculta o pulmão, a gente ausculta um barulhinho ali diferente. E junto com esse engasgo, que na verdade é uma tosse, tosse, né? A gente acaba fechando o diagnóstico. Então, qualquer sinal, leva no veterinário que ele consegue descobrir. E eles têm outras doenças, além da gripe, assim, nessa época? Por exemplo, algumas alergias ou alergia mais típica de verão? A alergia, ela é mais acentuada no verão. No verão. Exatamente. Mas alguns animais que são alérgicos, no inverno o dono quer deixar com o pelo longo. E aí ele também pode ter crises de alergia devido a isso, né? A casa muito fechada, né? O acúmulo de ácaro, o acúmulo de poeira, a casa fechada. Às vezes a gente usa mais coberta, né? Deixa ali o animal no meio da coberta, do sofá, com a casa fechada. Isso também pode desencadear alergia. A alergia vem aí espirro, né? Coceira,
também acontece no inverno. Mas existem algumas raças que se coçam mais, não é? Que tem assim, parece que a coceira é mais característica. Existem Né? existem algumas raças que são mais Porque assim, eu predispostas à vejo, alergia. por exemplo, o Manuel, que é Lhasa, eu vejo outras pessoas que têm Lhasa que eles se coçam muito. Geneticamente, o Lhasa, ele tem uma predisposição maior, né? Então, tem uma chance maior de ter essa pele aí não muito bloqueada, digamos assim. A pele deles é mais sensível. Então, qualquer coisinha, ácaro, poeira, suor, às vezes, né? No verão, ou com o pelo muito longo, acaba irritando a pele. E também você sabe que, assim, por exemplo, você falou em tosa. Eu uma vez só tosei o Manuel, porque ele é muito grande, né? Um Lhasa grande. Ele é grande. Mas, menina, ele ficou a forma do capeta de feio. Não sei se o capeta é feio, mas não dizem que é, eu nunca vi, nem quero ver também. A gente não tá acostumado, a gente tá acostumado com aquela característica, guria, mas né? eu nunca mais tosei ele, sabe? Nem no verão, nem no inverno, nem nada, porque, assim, como eles... E também, porque até coloquei isso, porque às vezes tem pessoas que têm cães, assim, peludos, que nem ele, que no inverno ainda colocam roupinha. Aí muda a temperatura deles, não muda? Assim, os animais que são peludos, no inverno não há muita necessidade de roupinha se ele tiver com o pelo longo. Porque são cães originados de região fria. Então, eles estão acostumados, eles mudam a temperatura, o pelo faz ali aquela cobertura. E a gente pede também para prestar muita atenção na hora de colocar roupinha, porque às vezes está com o pelo muito longo e vira aquele nó embaixo, embola. E aí ali pode ficar úmido. No que a gente tosa, tem uma dermatite por fungo ali embaixo, né? Então, assim, a gente pede para colocar roupinha naqueles que não tem pelo ou que estão com o pelinho baixo, tosado. Mas tem que colocar aquela roupinha e tirar também, não pôr no começo do inverno, só tirar no final do inverno. Com certeza. Né? Também não dá. Com certeza. Né? Com certeza. E aí, por exemplo, o dor de ouvido é característica dessa época, não? Dor de ouvido, ela tá bem associada à higiene do ouvido, né? Então, tanto no inverno quanto no verão, se a gente não manter ali a região sempre limpa, sempre seca, ela pode aparecer no inverno também. Com a humanização que nós vemos deles, assim, alguns também têm muito problema com dente, não tem? Porque antes até... Porque a gente sempre faz a comparação com os cães de rua e os cães de dentro de casa, mas isso também são as crianças que são criadas na rua e as crianças de prédio. Exatamente, aquela resistência natural. A criança da rua, você vai numa região assim que assim, as crianças são criadas na rua, você vai no inverno, as crianças estão de pé descalço, de pouca roupa e estão sadias. A criança de prédio, ela é toda enroladinha. Porque qualquer ventinho diferente já... Ou mesma coisa acontece com os nossos cães, não é? Teoricamente sim, porque os animais que vivem na rua, eles estão expostos a mais E eles têm eu vejo os meus lá, por exemplo, assim, em época que nem esses dias de chuvarada, antes, no começo, bem antes, eu sofria muito quando chegava o inverno. Pensando neles, mas todo mundo dizia, não, eles se viram, eles vão no mato, eles já estão acostumados. E eu não acreditava naquilo e sofria. Mas aí, um tempo atrás, apareceu uma aqui na TV, que era de rua, e até hoje, assim, ela ainda não é tão domesticada, já faz uns 10 anos que ela está comigo. Mas não vem. Ela não, é comigo quando eu vou sozinha, ela vem. Mas se for eu com você, por exemplo, ela se corre e se esconde. Eu tenho um gazebo assim, e ela dorme ali. Não dorme na casinha, não dorme no canil, não dorme nada. Faça frio, faça dia, chuva, ela só dorme ali. Mas ela foi criada assim, então ela não se adaptou a outra forma. E às vezes tem alguns de rua que eles ficam com medo de entrar numa casinha ou num abrigo mais fechado, porque eles se sentem muito vulneráveis. Alguém pode vir lá e eu não estou preparado, então eu prefiro ficar aqui num lugar que eu consigo escapar mais rápido, né? Mas a gente tem que pensar também no abrigo na época de frio e de chuva. Alguns cães que ficam assim em quintal, né? Não, ele fica no quintal lá, ele se vira. Mas é bom reservar uma área onde não vem tanto, não chova tanto. Mas é difícil acostumar eles também, né? Eu fiz um canil novo lá, meu Deus, eles não vão. Sabe, chove, eles ficam lá embaixo da casa da mulher lá, assim, sabe? Daí eu tenho que trancar eles para eles se acostumarem. Tem que ter paciência. Eles têm que porque uma vida toda na rua, assim, não é de uma hora para outra que vai mudar. Não, eles têm que se acostumar até com o próprio local. E que você disse, eles ficam meio temerosos mesmo, eles se sentem vulneráveis por estar ali presos, se acontece alguma coisa. E nós temos algumas coisas, além das que você já disse, assim, questão de abrigo mais quente, de roupinha para ver e tal, que a gente possa tentar evitar essas doenças de inverno? Com certeza. Tem a vacinação. Assim, o que é essa vacinação? A vacina, ela é específica contra o vírus da influenza e a bactéria Bordetella. Tá? Quais são essas? Então, o que elas dão? É uma bactéria e um vírus que causa a tosse dos canis.
né? Então, tá relacionado ao inverno, porque no inverno a defesa da garganta, da região quase que nem uma injeção superior... pra gripe, nossa, uma vacina de gripe, Exatamente, assim, exatamente. Então, previne, deixa o sinal clínico mais brando, mais discreto, o animal não sofre tanto, né? Então, dá para procurar o veterinário e pedir a vacina contra a gripe. Geralmente, quando os animais vão tomar as outras vacinas, que são as obrigatórias, o veterinário já indica, ó, na época do inverno, bom tomar a vacina da gripe, né? Mas se você faz dias que não vai no veterinário, dá para ir procurar. Fala assim, ó, quero fazer a vacina da gripe no meu animal. Como que funciona? É uma dose e logo em seguida, de 21 dias, a segunda, né? 15 dias depois, o animal ele tá imunizado contra essas doenças que eu falei para você, né? Um vírus e uma bactéria. E aí é bom reforçar, uma vez por ano, faz um reforço dessa vacina para o organismo lembrar, manter a memória de proteção contra essa doença. Ameniza bastante os sintomas, principalmente para quem tem mais de um cão na casa. Porque essa tosse, ela é altamente transmissível. Exatamente. Então, às vezes, um começou a tossir, ele parou. Na outra semana, foi o outro. Na outra semana, então, ela vai se propagando. Como a gripe humana. Passa também, Os médicos pedem, né, pra gente deixar a casa aberta, arejada, porque é um vírus de fácil transmissão. Entre os cães é a mesma coisa. Né? Então, vacinar todo mundo. assim, por exemplo, as pessoas, porque normalmente as pessoas que também têm os seus cães dentro de casa também sofrem com isso que você falou, da questão da casa fechada, tanto é para os humanos como os animais, é a mesma coisa. Exatamente. Então, a casa, e até para dormir, as pessoas trancam muito, né? Tinha que deixar sempre uma janelinha aberta, uma coisinha aberta, até na própria noite ventilar, mas normalmente as pessoas fecham tudo, né? Põe pano embaixo da porta para não entrar ventinho. É que o inverno aqui é bem rigoroso, né? O inverno aqui é bem rigoroso. Eu que sou de São Paulo, lá mais para cima, eu sofro um pouco. Sofre um pouco aqui, Sofro um pouco. Bom, gente, olha, está aí então a doutora Lígia, está lá junto com o nosso querido Nélio, que estão atendendo na Criativa, e você pode ir lá, e a Criativa, eu sempre digo, quando eu vou lá, a gente acaba fazendo um tour pela Criativa, né? Você passa pelo aquarismo, que é maravilhoso, você passa pelas rações, que tem milhares de tudo que é forma, vê a arara, vê os peixinhos, vê tudo, e se precisar, vai lá pelo telefone, que tem no seu telefone. Que telefone é lá? Lá é 3227-4839. 3227? 4839. 4839. Obrigado, querida. Obrigada, Obrigado. Obrigada. 2 minutos a gente volta.